Ok, senhores, tivemos uma falha técnica. Voltamos mais uma vez, agora de verdade. Falha técnica. Vamos lá. Tentar resolver só a iluminação aqui. Vamos lá. Então, boa noite. Vamos lá, dá mais uns segundinhos aí para só entrar. Bom, alguém perguntou aí se esse periscope era só de banco de dados. A gente tem feito periscopes semanais de banco de dados EBI e basicamente a gente tem feito periscopes semanais de banco de dados EBI e o assunto é aleatório dentro dessa ementa, né? Então a gente tenta tratar do assunto da forma mais elucidativa possível, tenta explicar aí algum aspecto do assunto de banco de dados. Às vezes a gente resolve provas, às vezes a gente traz alguma peculiaridade do assunto. Então a gente tenta fazer de forma que ajude aí de certa forma os concurseiros aí que estão se preparando para algum certame específico. Hoje mesmo a gente recebeu uma solicitação para fazer um periscope sobre transações, gerência de desempenho, controle de concorrência, alguma coisa nesse sentido. E eu acabei preparando algo nessa linha. Então vamos fazer uma questão, depois vamos comentar um pouco sobre o assunto de controle de concorrência e transações. É um resumo, basicamente eu diria que isso aqui é um mapa mental para ajudar aí no entendimento do assunto, ok? Bom, começando rapidamente pelos informes, nessa semana mais uma semana de periscope, hoje mais uma vez, quarta-feira, estamos aí trazendo o assunto de banco de dados EBI. Então, toda quarta-feira, 21 horas, a gente marcou esse horário aí na agenda, quer chova, quer faça sol. A gente começa às 9 horas em ponto, falando de banco de dados EBI. Então, tem esse voucher aí da Pearson Education, na próxima sessão eu vou tirar ele daí. Ele é basicamente um voucher que dá desconto lá no site da Pearson, uma parceria que a gente está fazendo aí. Sobre o meu Facebook, né, professor Tiago Cavalcante, a gente pode, vocês podem me seguir lá e lá tem mais informações sobre banco de dados EBI para concurso. A gente tem tentado lá postar também algumas coisas relevantes. Bom, feito esses informes, vamos passar para o episódio de hoje, né? O episódio de hoje ele vai tratar aí sobre transações e controle de concorrência. A gente vai começar uma revisão no assunto, basicamente não é um mapa mental, porque eu não construir. Podemos falar de ferramentas OLAP, é uma opção. Talvez, se quiser sugerir, semana que vem a gente pode falar sobre ferramentas OLAP. A gente tem aceitado sugestões de forma a agradar o nosso público, beleza? Bom, então o episódio de hoje sobre transações e controle de concorrência, a gente vai tentar de forma rápida resolver uma questão e traçar os assuntos aqui, ou pelo menos tentar esboçar como é que esses assuntos eles caem em provas de concurso. Pegamos uma questão da FUNPRESP desse ano, de 2016, que trata do controle de concorrência em sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. Basicamente ele diz o seguinte: julgue os itens consecutivos, a gente vai ler cada uma das alternativas e depois a gente vai fazer alguns comentários e mostrar um pouco como o assunto teórico está estruturado, baseado na ideia dessa questão. Vejam bem, cada transação possui uma sequência de leituras e escritas, delimitadas por comandos begin e commit ou com o comando de abort. Basicamente, ele está dizendo aí nessa alternativa que as transações elas têm dois conceitos importantes, que são os conceitos de estados e o conceito de operações. Então, basicamente, dentro dos estados da transação, quer dizer, ela passa por vários momentos e dentro desses momentos ela sofre um conjunto de operações. Então a transação começa a partir desse begin aí, que é justamente uma operação de início de transação. Ela executa várias operações, que são operações de escrita e leitura, e a partir do momento que ela não tem mais operações para serem executadas, ela passa para um estado
conhecido como parcialmente efetivado, onde ela vai aguardar um comando de commit ou um comando de abort caso alguma dessas operações falhe. Então, o commit vai passar a operação para o estado de efetivado e um abort vai passar a operação para um estado de falha, onde ela vai levar o estado para uma consistência anterior, o banco de dados para uma consistência anterior, e depois vai encerrar a transação. Então, isso é um fluxo básico da transação que a gente tem aí dentro do contexto de transação, ok? Essa alternativa, portanto, está certa. O begin transaction e o commit, eles delimitam a transação. Se não tiver um commit, vai ter que aparecer um abort. Basicamente, esse é o fluxo aí de estados de uma transação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa teoria já já, beleza? A outra alternativa diz o seguinte: uma transação é uma sequência de ações divisíveis em uma unidade de trabalho. Aí não, né, pessoal? Aí é justamente onde a gente vai começar a nossa reflexão aqui do Periscope de hoje, onde a gente vai trazer alguns aspectos sobre transações. E transação, o conceito básico de transação é justamente que ele é uma unidade de trabalho. Ele deve ser atômico e, exatamente, deve ser atômico, indivisível. Quer dizer, você não tem como separar uma transação. Ou ela é executada por completo, ou ela é executada, nenhuma parte dela é executada. Então, basicamente, tem que todas as operações ou todas as partes daquela transação sejam executadas. E é com isso que a gente começa aqui um mapa mental sobre esse assunto. Na realidade, eu estruturei em tópicos. Eu acredito que esteja bem visível aí essa introdução sobre o assunto de transações. Bom, primeiramente eu queria falar do conceito de transação. Qual é a ideia do conceito de transação? Que a gente viu no slide anterior, que a alternativa estava falsa, mas a ideia do conceito de transações é basicamente a seguinte: você tem um conjunto de operações que fazem parte dessa transação, e esse conjunto de operações ele tem que ser executado por completo, ou seja, uma transação é conhecida como uma unidade de trabalho, ela executa alguma ação. E para executar essa ação, ela geralmente ela carece ou ela aparece com essas 4 propriedades que são conhecidas como ACID, né? Então, quais seriam as definições de cada uma dessas propriedades? A transação ela tem que ter a propriedade de atomicidade, que é o que a gente falou, inclusive no slide anterior, onde você tem a ideia de que ou ela é executada por completo ou ela não é executada. Então, as partes da transação não podem ser executadas. Ou seja, uma transação não deve ou não pode ser executada parcialmente. Essa é a primeira ideia, o conceito de atomicidade. Outro conceito importante é o conceito de consistência. O que quer dizer consistência? A transação ela começa em um estado válido, ou seja, o seu SGBD tem o seu banco de dados em um estado válido e ela vai progredir por meio das suas operações e levar o seu SGBD a outro estado consistente também válido. Então, a outra propriedade da transação que a gente tem é o fato dela ser consistente, ou seja, a execução de todas as suas operações leva o seu banco de dados para um outro estado que também é válido dentro do sistema, ok? Bom, a gente tem outro conceito interessante que é o conceito de isolamento. O que quer dizer isolamento? Isolamento é parte da ideia de que transações elas são executadas em paralelo, ou seja, elas vão ser executadas concomitantemente dentro do seu SGBD. Isso melhora o throughput, quer dizer, melhora o desempenho do seu sistema. Então, a ideia é que cada transação ela não tenha conhecimento uma das outras, ou seja, elas executam em paralelo, mas quem controla a sistemática aí é o SGBD. Então, o isolamento não permite que uma transação tenha conhecimento das demais que estão ali executando dentro do seu SGBD. E, por fim, a outra propriedade é a propriedade de durabilidade. Qual é a ideia de durabilidade, pessoal? Basicamente, a durabilidade é o seguinte: uma vez que você executou a sua transação, o seu banco de dados armazenou as mudanças, de fato, elas foram efetivadas. Então, ao menos que exista uma catástrofe nuclear ou alguma coisa
totalmente fora do controle, o seu SGBD consegue manter esse estado final válido. Então, a durabilidade é justamente a manutenção do estado final da transação por meio de tarefas do seu SGBD. E aí a gente vai ter tarefas de backup, tarefas de log, onde a gente vai armazenar as etapas da transação que vão garantir aí a durabilidade da transação no caso de alguma falha no seu sistema, ok? Bom, essa é a ideia das propriedades da transação. Então, a gente já sabe o conceito, a gente sabe as propriedades e agora a gente vai passar para conhecer o ciclo de vida. Bom, o ciclo de vida, pessoal, é justamente o que a gente mostrou na primeira questão do slide anterior. A ideia é que ele tem um conjunto de estados e um conjunto de operações que fazem com que os estados sejam trocados. Basicamente, se você lembrar de máquinas de estados lá das suas cadeiras iniciais do curso de informática, de sistema de informação, você vai lembrar que a gente pode construir uma máquina de estados. Ciclo de vida cai muito em prova. De vez em quando cai, de certa forma é um conceito básico, mais ou menos estruturador, quer dizer, ele vai mostrar uma coisa que se repete ou que aparece em vários SGBDs. Quando você for estudar, por exemplo, SQL Server, Oracle e outros SGBDs, você vai entender que as operações de begin transaction, end transaction, commit ou abort, elas aparecem lá e elas fazem parte desse fluxo. Então, é interessante que a gente entenda o conceito aqui, quando a gente trabalha transações, e mais na frente a gente vai falar do controle de concorrência, para que lá na frente a gente consiga visualizar melhor isso dentro do SGBD. Então, já caiu mais em provas, mas atualmente, digamos que uma em cada 30, 50 questões de BD fala sobre esses aspectos de transações, algumas cobram essa ideia de ciclo de vida, beleza? Bom, então o que acontece no ciclo de vida? O estado ativo é o estado que a transação entra quando você executa a operação de begin transaction. Então, você executa a operação de begin transaction, ela entra no estado ativo e aí você pode, dentro desse estado, executar operações de read e write. Quer dizer, você está escrevendo e lendo da sua base de dados de forma constante e você vai ali fazer as mudanças necessárias ou as operações que são realizadas por essa transação específica. Quando você termina a execução dessas operações, você vai passar para executar a operação de end transaction, que vai levar a sua transação para o estado de parcialmente efetivada. E o estado de parcialmente efetivada, ele tem uma característica muito interessante, que é o fato do log já estar com as operações gravadas. Para que serve isso, pessoal? Justamente para quando você comitar a sua transação, você vai garantir que você consegue recuperar essa transação. Então, o que acontece? No estado parcialmente efetivado, os logs eles estão gravados todas as modificações que foram feitas dentro do banco de dados. Então, basicamente, a ideia é justamente essa. Você gravou esses estados e, a partir desse momento, você pode executar a operação de commit. Quando você executa a operação de commit, ele vai para o estado efetivado, basicamente a transação ela é encerrada, ok? Outra opção é no meio da execução das operações de read e write, acontecer uma falha que não era previsível. E aí você vai executar um abort, e esse abort vai para um estado de falha, onde ele vai recuperar o seu SGBD para o estado consistente anterior. Então, é basicamente essa ideia do ciclo de vida de transações. Então, vejam que a gente tem aí três conceitos, onde a gente falou das propriedades, do conceito de transação e do ciclo de vida, onde nós temos os estados e as operações do SGBD. E a partir daí, a gente já entende o que é uma transação e agora a gente vai incorporar a ideia de várias transações executando simultaneamente dentro do SGBD. Para a gente pensar nisso, a gente vai conhecer o conceito de plano de execução. Qual é a ideia do plano de execução? A ideia do plano de execução é você distribuir de forma paralela as diversas operações de todas as transações que estão executando. Então, basicamente, você tem que respeitar a ordem com que
em que as operações de cada transação aparecem. Basicamente, você tem um código, um programa, e você vai executar vários programas em paralelo. Se você colocar um cursor ou um ponteiro em cada um desses códigos, você vai perceber que você pode ir passando de uma execução para outra e os ponteiros eles vão descendo aí dentro do seu código. Então, basicamente, a ideia aqui é a mesma. Você tem várias transações executando em paralelo e as operações são executadas aí alternando umas com as outras pelo controle aí do seu SGBD. Então, o SGBD vai controlar esse fluxo, beleza? E aí, tem dois conceitos importantes para falar aqui, que é a ideia de restaurabilidade e de serialidade. Qual é a ideia disso aqui? O plano de execução, ele tem que ser feito de forma que a gente consiga restaurar o SGBD para o estado anterior, em caso de falha. Essa é a ideia de restaurabilidade. E ele tem que ser feito de forma ao resultado das operações em paralelo ser semelhante, aí a gente vai entender essa ideia de semelhante, ou igual a uma operação ou a um plano de execução que coloque todas essas transações de forma seriais, ou seja, você executando as transações uma em seguida da outra, você consegue um resultado semelhante à execução em paralelo por meio dessa ideia de plano de execução de serial, né? Ou da ideia de serialidade, né? A ideia de serialidade ela vai mostrar o resultado final do nosso SGBD. Ele é conseguido por meio de um plano de execução que vai ser semelhante à execução das transações de forma serial. Bom, não sei se ficou claro, eu queria que vocês, se quiserem colocar alguma pergunta aí, essas eram as ideias básicas que eu queria falar sobre os conceitos de transação. Bom, eu vou passar para o próximo slide, mas eu vou dar um tempo para vocês fazerem alguma pergunta sobre esse assunto, se vocês quiserem. Opa, apertei N aqui. Tá tranquilo. Bom, então, dá mais uns segundinhos. A ideia é, depois que a gente falou dos conceitos de transação, agora a gente vai entender, a partir da ideia de plano de execução, quais são os níveis de isolamento que a SQL permite para que essas transações em paralelo sejam executadas, né? Então, vejam, a gente tem várias transações sendo executadas em paralelo e o fato delas estarem sendo executadas em paralelo necessita de um nível de isolamento definido pelo SGBD. O SQL ele permite que você defina esse nível de isolamento, mas na realidade você está passando por meio da linguagem SQL uma informação para o seu SGBD para que ele possa avaliar esse nível de concorrência e evitar determinados problemas. Então veja que você tem alguns níveis de isolamento que estão presentes aqui na nossa lista, nas nossas linhas, e esses níveis de isolamento eles podem ter alguns problemas que acontecem aí dentro do SGBD. Eu vou tentar explicar de forma rápida e concisa o que representa cada um desses níveis de isolamento e quais são os problemas que cada um deles resolve. Então, basicamente, a gente vai explicar o que esse nível representa e depois a gente vai falando quais são os problemas que acontecem e como é que esse nível subsequente resolve esse problema. Então, primeiramente, a gente tem o nível de isolamento Read Uncommitted. Quer dizer, esse nível é a zona, né? Ou seja, você pode ler e escrever a qualquer momento dentro do seu banco de dados. Então, o que acontece aqui? Você está lá executando uma transação, essa transação escreve em um determinado item de dado, então ela tem um item de dado 20, ela passa esse item de dado para 40, continua a sua execução, enquanto isso, outra transação vem e lê esse dado, esse 40 que ele escreveu lá. Então, essa transação T2 executa, termina lá com seus dados e suas operações, e a transação T1 aborta, ou seja, ela dá um erro. Então, o que acontece quando você tem esse erro? Ela vai sofrer rollback, porque ela não tinha um commit, e a transação T2, que leu 40, ou ela sofre um rollback em cascata, ou ela leu um dado errado, ou seja, ela fez uma leitura suja dentro da base de dados, ou seja, esse dado não é correto, ele não é consistente, isso gera problemas dentro do nosso SGBD. Então, para resolver esse problema, a gente traz o próximo nível de isolamento, que é o Read Committed.
O read committed, ele vai dizer o seguinte, ó, você só pode ler dados se ele for de fato comitado. Então, aquele 40 que foi colocado lá, T2 só vai conseguir ler ele depois que a transação T1 for de fato comitada. Mas aí, pessoal, esse nível de isolamento, ele vai trazer outro problema, que é o de leitura repetitível, ou leitura repetível, quer dizer, você fez duas leituras no mesmo item de dado e ele teve valores diferentes. Como é que acontece esse problema? Supondo que uma transação 1 está sendo executada, ela escreveu 40 lá naquele item de dados, T2 veio, leu 40, porque T1 já tinha terminado, e uma transação T3 começa a executar e muda esse valor para 60 e dá o commit também, e a transação T2 vai ler novamente aquele mesmo item de dado que agora tem 60. Perceba que a transação T2 leu os itens de dados escritos por T1 e T3 com valores diferentes, ou seja, ela fez duas leituras repetidas que trouxe valores diferentes em um item de dado que ela não escreveu nada. Então, isso é um problema para o nosso SGBD. Para resolver esse problema, se criou o RR, que é o Repeatable Read. Quando você sabe que você vai fazer mais de uma leitura sobre um determinado item de dado, você não deixa que outras transações escrevam naquele item de dado para evitar o Repeatable Read, quer dizer, ou na realidade a leitura não repetitiva, né? O Repeatable Read resolve o problema de leitura não repetitiva. Aí a gente começa com um outro problema, um terceiro problema que acontece aqui no Repeatable Read. Vejam que esses problemas eles acontecem em cascata, quer dizer, o Read and Commit ele tem todos esses três problemas, certo? Mas a gente vai mostrando como é que cada um desses níveis resolve os problemas de forma intermediária. Então, o que acontece aí nesse estado agora de Repeatable Read, né? Acontece o problema das tuplas fantasma. O que são esses problemas da tupla fantasma? Basicamente, se eu faço um select sobre uma determinada tabela, onde eu escolho aí, por exemplo, as linhas cuja idade de dos funcionários seja menor do que 30. Eu quero pegar os funcionários menores que 30, que eu estou querendo montar um time de futebol e eu trago lá 12 funcionários. Então, eu tenho minha lista de 12 funcionários e num intervalo de tempo que a minha transação está executando, um novo funcionário é contratado com a idade de 25 anos, que joga muita bola, foi inserido lá, e quando eu faço uma nova consulta sobre esses mesmos range, eu vou trazer, ao invés de 12, 13 registros. Então veja que uma tupla fantasma apareceu aí no intervalo da execução da minha transação. Isso é um problema que é resolvido pelo nível de isolamento conhecido como serializable. Então vejam que o serializable ele não vai permitir que se escreva algo nessa tabela que sobrepõe a alguma consulta que está sendo feita por uma transação que vai ser repetida posteriormente. Então é como se ele dissesse assim, ó, você não vai poder inserir esse trabalhador novo enquanto essa transação não liberar essa tabela para que você escreva. Então esse nível de serializable ele vai garantir que tuplas fantasmas não apareçam aí dentro do nosso SGBD. Bom, isso era o que eu queria falar aí sobre nível de isolamento dentro dos sistemas. Aí, alguma dúvida, pessoal? Eu queria que se vocês tivessem alguma dúvida, vocês possam perguntar agora. Eu vou fazer mais um comentário no próximo slide, mas esse assunto é bem interessante, eu gosto bastante dele. Ele mostra bem como é que a SQL nos ajuda a controlar aí o isolamento entre transações dentro do SGBD. Bom, então, vamos então seguir em frente, certo? E eu queria fazer só um comentário aqui sobre controle de concorrência. A gente vai falar mais sobre controle de concorrência na próxima semana, mas eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí duas figuras, né? São o controle de concorrência, ele pode ser definido, ele pode ser dividido em dois tipos de controle de concorrência. A gente tem o controle de concorrência pessimista, e aí você pode pensar em protocolos de controle de concorrências baseado em bloqueio, onde você loca os dados, o máximo de dados possíveis, antes de começar a execução
da sua transação de forma a garantir que nenhum problema vai ocorrer. O que tem de bom com isso? Você realmente segura os seus dados, assegura que as transações se aplicam aos inserts e update. O que exatamente se aplica aos inserts e update? As transações, elas contêm comandos de insert e update, exatamente. A ideia é que cada transação... Ah, sim, entendi. Você quer saber isoladamente se cada insert ou cada update... Bom, o insert ele é um comando, né? Ele é um comando e dependendo do SGBD, ele pode considerar um insert como uma transação. Isso aí vai depender da forma como está configurado o SQL ou as operações dentro do seu SGBD. Eu entendi agora a sua pergunta. Basicamente, acho que a ideia é perguntar se os updates e os inserts puros, escrito lá no terminal via SQL, eles são considerados ou não uma operação de uma transação, né? Isso vai variar de SGBD para SGBD. A ideia é que você realmente consiga fazer com que essas operações elas sejam atômicas. Mas aí vai variar. Você, por exemplo, deixa eu pegar o DB2 como exemplo. Você pode executar um update ou um insert em DB2, onde você coloca no final o nível de isolamento que você quer para aquela operação. Por exemplo, se você colocar RR, você está definindo Repeatable Read. Se você colocar, se eu não me engano, RU, você está dizendo que você quer um nível de isolamento de Read and Commit para aquela operação específica. Então você consegue fazer isso dentro do seu SGBD para uma determinada consulta. Isso é uma extensão de SQL, mas funciona. Funciona se você der uma olhada, se procurar na internet, níveis de isolamento de DB2. Eu sei que DB2 que a gente usa lá no banco, eu já vi isso em alguns casos, mas eu acredito que os outros SGBDs também permitam isso. Você joga lá uma query gigantesca e você define no final, eu não sei se você coloca alguma cláusula antes, ou se você coloca simplesmente o RR para definir que ele vai executar com nível de isolamento de Repeatable Read, por exemplo. Enfim, eu acho que esclareceu qualquer dúvida, estamos aí à disposição, beleza? Continuando, pessoal, eu queria falar um pouco sobre esses dois... é verdade, ele faz ele segue o padrão SQL, onde ele define o nível de isolamento, se é read, write e alguma coisa do gênero, né? Eu não mexo muito com SQL Server, mas eu acho que a ideia é essa, ele segue esse contexto. Bom, então continuando aqui, só para mostrar um pouquinho desse conceito, a gente tem o controle de concorrência pessimista e o controle de concorrência otimista, né? O controle de concorrência pessimista é o que é baseado em logs. Se você for estudar controle de concorrência pelos livros clássicos, a gente não vai ter essa visão de cara bem definida. Mas se você for estudar controle de concorrência pelos manuais dos SGBDs, ele vai deixar isso bem claro para você. Ele vai dividir o controle de concorrência pessimista e vai dizer, ó, o pessimista é baseado em locks. Você vai ter uma concorrência menor por conta disso, porque você vai locar vários objetos e isso pode causar deadlock, starvation, coisa do gênero. Ou você pode ter um controle de concorrência otimista. Neste caso específico, você deixa o seu SGBD aberto, você usa algum protocolo baseado em timestamp, por exemplo, e aí você vai executando as suas transações e isso vai garantir uma performance paralela maior. Só que aí quando você for ter uma concorrência sobre algum determinado item de dado, aí você precisa tratar isso de algumas formas, e aí os protocolos de timestamp vão contribuir para que você consiga ter um resultado melhor do ponto de vista de performance do seu SGBD. Bom, sobre controle de concorrência, eu só queria fazer essa introdução. Eu percebi que ia ficar muito longo o Periscope. A gente vai falar mais sobre isso semana que vem. E na semana seguinte eu prometo que a gente fala sobre OLAP e coisas do gênero, que foi o que foi solicitado hoje. Eu vou já deixar anotado. A gente já tem mais ou menos definido
o calendário semana que vem. Nós vamos falar mais sobre controle de concorrência e na semana seguinte a gente fala um pouco sobre OLAP, ok? Bom, esse foi o 14º episódio aí de BI e banco de dados para concurso. A gente espera que vocês estejam gostando. Divulguem para os seus amigos, façam um pouco de propaganda. A gente tenta mostrar um pouco dessa estrutura de banco de dados para vocês. Eu tenho tentado aí fazer periscopos curtos, embora o meu controle de qualidade aqui em casa, que é a minha esposa, fica reclamando que está ficando muito longo, mas eu agradeço aí pela paciência de todos que ficaram até agora. A gente volta semana que vem, neste mesmo horário, 21 horas, com o periscope aí de banco de dados. Agradeço a todos que compartilharam, que ficaram até o final, e a gente vai voltar na semana que vem, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.